Salve, salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias hoje da tarde, mas antes, já deixa aí o seu like, se inscreve aí no canal, rumo aí a 100 mil inscritos, ajuda aí o nosso canal a chegar nessa marca, também ative aí o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Compartilha com a sua galera aí, também traz mais vascaínos aqui pra gente atingir aí 100 mil inscritos, muito importante mesmo. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos falar aí das notícias do Vasco, né? Como a maioria de vocês já devem saber, o Vasco está interessado em 3 jogadores do Santos. Notícia dada aí pelo canal Atenção Vascaínos, repercutiu demais e vamos falar sobre isso aqui. Também vamos falar aí do cancelamento do amistoso do Vasco contra o Volta Redonda. Bom, meus amigos, o Vasco estava aí se programando para fazer um amistoso contra o Volta Redonda nesse sábado. O segundo amistoso seguido que é cancelado aí pelo nosso clube. O primeiro era contra o Botafogo e agora contra o Volta Redonda. Essa partida contra o Volta Redonda não vai acontecer devido ao péssimo estado do gramado de São Januário. O Vasco que prepara aí o campo para a estreia do Brasileiro, né? Mas não contra o Palmeiras, e sim contra o Sport no dia 13 de agosto, a estreia do time em São Januário. A primeira partida do Vasco será no Allianz Parque, lá em São Paulo, contra o Palmeiras. O estado do gramado de São Januário está em péssimas condições, os jogadores também fazem treinamentos no estádio e fica bem difícil da recuperação do gramado. E por isso o Vasco preferiu cancelar aí o amistoso, para dar tempo aí do gramado ter uma recuperação para o Campeonato Brasileiro, e sem falar que os jogadores também tiveram uma semana muito forte de trabalho e vão ter aí um descanso para se preparar mais para o Campeonato Brasileiro, né, que vai acontecer aí dia 9 de agosto, a estreia do Vasco. A CBF adiou aí em um dia a estreia do Vasco, que seria no sábado, foi passada aí para o domingo, e vem tendo aí uma brigazinha da transmissão desse jogo, hein, entre a Globo e o grupo Tanner, que é da TNT, que detém os direitos de transmissão dos jogos do Palmeiras. Em breve deve ter mais novidades sobre isso e vamos trazer aqui se realmente esse jogo do Vasco vai passar aí em algum canal, se vai ter alguma briga, porque o torcedor pode ser até prejudicado, hein, pessoal, mas tomara que isso não aconteça e que passe aí normalmente no Premier Clubes e talvez aí na TNT ou até mesmo na Globo. Bom, pessoal, vem sendo aí muito especulado nome de jogadores aqui no Vasco. O Vasco já entrou até em contato comigo para ver se eu ia lá jogar no Vasco, né, pessoal? Porque, pô, todo dia aqui fica chato a gente trazer esse tipo de notícia aqui pro nosso canal. Sei que tem muitos aí que não gostam, mas infelizmente é notícia do Vasco. A gente tem que trazer aqui pro torcedor, tem que informar. Negociação com o jogador é o seguinte: o Vasco analisa 600 nomes e contrata 2 ou 3. Isso que acontece aí no futebol e, claro, vazam nomes, inúmeros nomes de jogadores, e a gente tem que sempre trazer para o torcedor aqui, para ele ficar ciente dos jogadores que o Vasco está tentando contratar ou sondando, ou tentar aí fazer alguma investida financeira, o que eu acho difícil. Mas os jogadores da vez que podem vir vestir a camisa do Vasco seriam 3 jogadores do Santos. O Santos que está vivendo um grave problema financeiro. Muitos jogadores estão acionando o clube na justiça. O Santos pode entrar no Campeonato Brasileiro com um time de juniores. É muito grave a situação que está acontecendo no Santos e muitos jogadores estão dando adeus ao clube lá da Vila Belmiro. Aproveitando esse péssimo momento do clube paulista, o Vasco está analisando aí contratar jogadores do Santos, e seriam eles: o Eduardo Sacha, atacante muito bom por sinal, o Jean Mota, meio campo e também joga de segundo volante, e o ala esquerda, Copete. Esse aí é ex-jogador do Atlético Nacional da Colômbia, inclusive foi campeão da Libertadores com o Nacional. E esses jogadores estariam aí sendo observados pelo Vasco e estariam na mira para uma possível contratação do nosso clube. Eu gostei bastante desses nomes aí e contrataria sim. O Copete talvez menos, porque ele ficou um tempo parado aí por causa do doping. E o jogador, quando voltou, foi emprestado ao futebol do México, não teve tanto destaque assim. Inclusive, o empresário do jogador colombiano diz que não houve nenhuma proposta do Vasco pelo atleta e ele poderá seguir normalmente no Santos. Outros 2 jogadores estão em situações diferentes. O Jean Mota quase fechou aí com o Fortaleza, está em negociações com o Leão e pode ser que ele vá para o clube nordestino. O Vasco surge aí como a segunda opção para o meio-campo. O Eduardo Sacha colocou o Santos na justiça, alegando aí falta de pagamento de FGTS, direito de imagem que está atrasado desde o início do ano, e o jogador
jogador acionou o clube na justiça e vai conseguir aí uma liberação para assinar com qualquer outro clube de graça, né? Porque ele vai estar sem contrato com o Santos. Pensando nisso, o Vasco poderia aí tentar essa contratação, mas eu acho difícil porque o jogador colocou o Santos na justiça pelos mesmos motivos que os jogadores que estão no Vasco estão passando, pessoal. O Vasco deve aí direito de imagem aos atletas e também sempre está devendo salário. O Vasco não paga salário em dia e o jogador está saindo do Santos por esse motivo e vai vir jogar no Vasco. Eu acho bem complicado a gente falar a realidade pro torcedor. Eu acho bem complicado que o Eduardo Sacha seja o jogador do Vasco. Mas se vier, cara, vai ser um baita reforço. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comentem aí sobre esses nomes especulados no Vasco, né? Sempre aqui agitando o mercado da bola e o Vasco tentando aí contratar jogadores pro brasileiro. E na minha opinião seriam bons jogadores esses três aí do Santos. E também fala sobre o amistoso cancelado contra o Volta Redonda por conta aí do estado do gramado de São Januário que está péssimo. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Saudações vascaínas a todos.